Bom dia, agronegócio. Hoje é quarta-feira, senhoras e senhores, é 26 de junho de 2024, são 8 horas 15 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado. Estamos no ar pelo noticiasagricolas.com.br, pela TV Clima Tempo, pela Rádio Agro Hoje e, claro, também no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Aliás, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, vai ficar por dentro de toda a nossa programação ao longo não só desta manhã, mas de todo dia. Vamos até o final da tarde com informações valiosas para você. E na edição desta quarta-feira do Bom Dia Agronegócio, vamos falar do mercado de soja. Os preços voltam a testar boas altas na Bolsa de Chicago. Vamos falar ainda sobre o adiamento do Plano Safra, o que explicou o governo e como foi o relacionamento, ou a movimentação ali principalmente da Frente Parlamentar da Agropecuária em face do que aconteceu ontem, portanto, né? Algumas reuniões ali em Brasília, a gente vai detalhar um pouco mais. Vamos falar também sobre a batalha entre China e União Europeia sobre a carne suína. Então, são dois gigantes do setor brigando, a gente vai detalhar essa situação já já. Tudo isso aqui no Bom Dia Agronegócio, e eu já quero aproveitar para agradecer as mensagens que estamos recebendo. É muito importante que vocês continuem a participar, e um bom dia especial aqui para Elisa Cavalheiro, que já fazendo a minha manhã mais feliz. Ela diz assim, ó: bom dia, Carla, sou sua fã. Meu Deus do céu, pra quê, né? Ó, pra que tanta coisa? Elisa, obrigada, viu? Muito gentil da sua parte. Fiquei ainda mais motivada para fazer o Bom Dia Agro dessa quarta-feira. E ela tá dizendo, ó: estamos esperando a chuva. Nada por enquanto, que Deus tenha piedade, secas e esse governo. Pois é. Diga uma coisa pra mim, Elisa, de onde você tá falando, é importante, manda aqui no nosso chat no YouTube, tá? Pra gente saber aonde essas chuvas precisam chegar. E você continue mandando os seus relatos, você, Elisa, e você, audiência do Bom Dia Agronegócio. Mande, use o nosso WhatsApp 19 997670241, vou repetir, 19 997670241. Traga então os seus relatos, faça vídeos, e assim a gente consegue ampliar o alcance da sua informação e mostrar a realidade do Brasil que produz. E você pode, inclusive, usar essa nova ferramenta não, mas esta ferramenta que o YouTube te disponibiliza, que é o Superchat. Então você vai ali fazer sua pergunta vai ficar em destaque e eu consigo me alongar um pouquinho mais na resposta, consigo visualizá-la melhor e a gente ter essa interação. O importante é que vocês continuem a trazer essa interatividade, porque o Bom Dia Agronegócio é um programa feito pela nossa audiência, principalmente. São 8 horas e 18 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos checar os preços aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Vamos à Bolsa de Chicago, direto onde os negócios já funcionam. A soja tem alta de 0,7% na manhã desta quarta-feira, vai a 11 dólares e 53 centos por bushel. O milho, 4 dólares e 33, 0,3% de alta. Já o trigo, também subindo, 0,5% de ganho, 5 dólares e 62 centos por bushel. Ainda na Bolsa de Chicago, pequena baixa para o farelo, 0,06% de queda, vai a 342 dólares e 50 centos por tonelada curta. No óleo de soja, 43 centos mais 15 por libra-peso, uma alta de 0,8%. Vamos checar a soft commodities na Bolsa de Nova York. O café, este continua subindo, 0,3% de alta, 2 dólares e 29 mais 90 por libra-peso. Açúcar, 19 centos mais 46 por libra, e uma baixa de 0,2%, algodão 0,2% de alta para 75 centos mais 18 por libra-peso. Então, soft commodities também subindo, à exceção do açúcar, que perde bem timidamente. Com o petróleo, a gente vai começar a checar os demais grupos de commodities, energéticas e metálicas, que têm
ali ligação direta, claro, com o andamento dos demais mercados. O petróleo WTI e o Brent, ambos trabalham em campo positivo. O petróleo WTI tem 81 dólares e 41 centavos por barril e uma alta de 0,7%. Mesmo ganho para o Brent, 0,7% de alta também, este sendo cotado a 84 dólares e 77 cents por barril. Nas demais commodities, o gás natural cai 1,8% de baixa, o ouro perde 0,5%, a prata sobe 0,03% e o cobre 0,04% de baixa. Então, as commodities metálicas ali, a prata e o cobre bem próximos da estabilidade, o ouro caindo, o gás natural com uma baixa um pouco mais agressiva de 1,8% e dia positivo para o petróleo. Para concluir a rodada de preços, na Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, alta para o farelo, alta para o óleo e boa alta, e alta também para o milho. Na análise de Eduardo Vanin na manhã de hoje, para combinar financeiro com fundamentos. Bolsas no Ocidente em alta, o CSI 300 na China encerrou também o dia em campo positivo, 0,5% de avanço. Parece que vem mais estímulos da economia norte-americana. As Black Commodities subiram hoje também, destaque para alta do minério de ferro, petróleo subindo, ouro caindo, soja em alta na CBOT. Já já a gente vai detalhar um pouco mais do mercado da soja. 8 horas e 21 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Checamos os preços, vamos checar as manchetes. Hora das nossas notícias da manhã. Bom, a primeira notícia, embora ela seja uma notícia de ontem, é uma notícia que ainda está repercutindo. Eu vou direto para o comentário aqui da Ana Cláudia, que diz assim, ó, bom dia, Carlinha, cadê o Plano Safra? Não sai hoje, hein? A data era hoje, mas, segundo as informações do governo federal, principalmente o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Agrário, que são as pastas responsáveis pela principal política de crédito ao setor agropecuário do Brasil, não deu tempo de terminar o Plano Safra. Pois é. Segundo, estiveram ali reunidos, né, os ministros da Agricultura, o senhor Carlos Fávaro, ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Estavam ali reunidos para ajustar, ontem, hein, era previsto para hoje o anúncio, não ia dar tempo mesmo. Ontem estiveram reunidos para tratar ali dos últimos detalhes, mas não deu tempo. E é um plano safra que, segundo as autoridades do governo federal, está em construção, né? Bom, então, o que disse o governo? Que para fazer as contas com um pouco mais de calma, o governo precisou adiar, portanto, o lançamento do Plano Safra. A nova data é prevista em 3 de julho, né? A informação foi dada ontem pelo Ministério da Agricultura, e segundo o ministro Paulo Teixeira, ele negou que o adiamento tenha se dado em função de divergências com a equipe econômica em torno do tamanho do volume de recursos que o setor vai receber, né? E, de fato, há um pleito do setor agropecuário de que haja um volume de recursos que ultrapasse os 500 bilhões de reais para todos os públicos do campo. Bom, o que disse o ministro Paulo Teixeira? Precisava preparar a entrega. Como a gente vai fazer uma entrega bonita para vocês tirarem foto, não dá... O governo é demais. Não dava para fazer de hoje para amanhã. Então, ganhamos uma semana para preparar o evento. Fontes da equipe econômica já relatavam na semana passada que a elaboração do Plano Safra 24 e 25 estava atrasada e que a criação de medidas emergenciais para o Rio Grande do Sul havia tomado conta da agenda. O desgaste na ala agrícola do governo com a crise gerada com a anulação do leilão do arroz também influenciou as tratativas. Bom, segundo também as informações que puderam ser ali apuradas pela imprensa, pela nossa equipe de reportagem, o anúncio foi um pedido do próprio ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, que quer um pouco mais de tempo para organizar um movimento com um evento com os movimentos sociais do campo. Lê-se o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, né? Então, não podemos esquecer que eles foram formalmente convidados a participar da construção do Plano Safra, né? E isso
enfim, já era sabido. As medidas para a agricultura familiar, segundo também as informações, elas já estão fechadas há um tempo e não há pendências com a equipe econômica, segundo ainda informações do seu Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário. Bom, uma outra dúvida que se havia, né? Se haveria o anúncio conjunto do plano da agricultura empresarial com a agricultura familiar, como aconteceu nos últimos anos. Há essa dúvida ainda se vai acontecer para agricultura familiar no dia 3 e os demais públicos no dia 4, ou se tudo vai acontecer no dia 4, né? Vejamos como é que vai acontecer. Segundo o ministro Carlos Fávaro, a avaliação é de que não haverá milagre na definição das medidas. As taxas de juros ainda são uma dúvida do setor agropecuário e talvez a informação, ou uma das informações mais aguardadas. Além da condução dos juros, também o volume que será destinado ao seguro rural é algo que é muito aguardado pelo setor. Bom, então, adiado. Vai ser na semana que vem, entre 13 e 4 de julho. Vejamos qual será a data confirmada, se serão uma ou duas datas. 8 horas e 25 minutos pelo horário oficial de Brasília. Na sequência da informação de que o adiamento viria, né, já estava previsto, porque eles estiveram reunidos por quase todo dia, os ministros da Agricultura, Desenvolvimento, Fazenda e o presidente Lula, fazendo ali os cálculos que não deu tempo de fazer ainda. A Frente Parlamentar da Agropecuária trouxe uma nota bastante direta sobre esse adiamento. E a nota diz o seguinte: a Frente Parlamentar da Agropecuária lamenta profundamente o adiamento do Plano Safra 2024-25 numa total demonstração de desorganização e ineficiência do governo federal. Importante ressaltar que os produtores rurais, isso é muito sério, tá? Ficarão descobertos durante a primeira semana de vigência do plano, ou seja, todos os problemas que estiveram na proposta inicial ainda precisarão ser corrigidos, o que leva mais tempo ainda para a chegada do crédito real aos produtores. Uma sinalização preocupante do governo federal diante da crise enfrentada pelo setor. Entendemos que o momento é urgente e exige isonomia governamental para que possamos enfrentar os desafios de continuar contribuindo com grande parte do PIB brasileiro, da geração de emprego e renda, além do alimento de qualidade e sem inflação na mesa do brasileiro, assina a Frente Parlamentar da Agropecuária. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a Frente Parlamentar da Agropecuária, que participou muito ativamente dessas discussões do Plano Safra, fez um trabalho muito próximo, de corpo a corpo, junto da CNA, para levantar os pleitos e demandas do setor agropecuário, está frustrada mais uma vez. Mais uma vez. E mais do que a Frente Parlamentar da Agropecuária, o público que ela representa, que são os produtores rurais. Então foram as primeiras perguntas que eu recebi aqui hoje. Onde está o Plano Safra? E por que a Frente Parlamentar traz essa falta de cobertura, né? Esse setor descoberto na primeira semana? Porque ao passo em que isso não chega na data prevista, tudo aquilo que está sendo esperado e planejado também precisa ser adiado. Não é só o anúncio para tirar foto, como disse o ministro Paulo Teixeira. Não, é o acesso ao crédito. Qual é a maior preocupação agora dos representantes de entidades de classe do setor do agronegócio brasileiro? É essa dificuldade de acesso ao crédito que o produtor vem enfrentando nas últimas temporadas. Então, de nada adianta anunciar o maior plano safra da história, mais de 500 bilhões de reais em recursos para o produtor, se na hora de acessar efetivamente esse crédito, ele não consegue. Faltou no último plano safra recurso orçamentário para fazer o plano safra girar. Quando o produtor ia ao banco, a instituição financeira, fosse para acessar crédito com recurso com juros controlados ou juros livres, ele não conseguia, porque não tinha esse acesso. E essa acessibilidade é o que mais preocupa principalmente o Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, profundo conhecedor de planos safras, acompanhou, né, nos últimos anos as divulgações e os desdobramentos de todos eles. Vale a pena você revisitar a entrevista de Antônio da Luz, quando esteve presente, inclusive, aqui nos nossos estúdios, para fazer uma análise desse pré-período de plano safra, né?
pré-anúncio. Então, vejamos, além dessa dificuldade do acesso ao recurso, é saber se as prioridades que foram elencadas pelo setor foram atendidas. Segundo a FPA, quais eram 3 dessas principais prioridades? Recursos a juros aceitáveis para a construção de armazenagem e aumentar a capacidade do Brasil, que aumenta, portanto, a nossa competitividade. Os juros subsidiados, quanto de dinheiro foi colocado para equalizar as taxas de juros? O pleito da FPA era de mais de 20 bilhões de reais, vejamos se isso foi alcançado. E o seguro rural, o mais forte de todos, o mais preocupante de todos. E aí, que bom que a gente tem uma audiência tão seleta aqui no Bom Dia Agronegócio, que a gente pode ter a participação, né, de Fabrício Rosa, que é também diretor da ProSoja Brasil, grande conhecedor de políticas agrícolas, de políticas de crédito para produtores rurais. E ele diz assim, ó, bom dia, plano safra maior a um custo maior, volume recorde, mas com menos dinheiro para equalizar as taxas de juros. Aí já não sou nem mais eu falando, né? É um profundo conhecedor. Fabrício, muito obrigada pela sua audiência, pelo prestígio da sua audiência e mais do que isso, obrigada pelo seu comentário, trazendo aqui esses alertas importantes que o produtor precisa ter ao receber o Plano Safra. Aliás, continuem participando, continuem mandando as suas mensagens, os seus posicionamentos, além de perguntas, né, trazendo os seus posicionamentos, porque assim a gente vai construindo juntos aqui o Bom Dia Agronegócio. No nosso quadro de entrevistas, nessa quarta-feira, você vai receber uma nova análise sobre o mercado de arroz, com os preços no Brasil e no mundo se ajustando ainda a este quadro bastante apertado de oferta e demanda no arroz. Quem fala conosco é Evandro Oliveira, analista das safras e mercado, e ele vai estar conosco já já, em mais alguns minutinhos. Se você quiser, inclusive, se adiantando e mandando as suas perguntas para o Evandro, fique à vontade. 8 horas e 31 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Terceira manchete desta quarta-feira. A carne suína, que é a carne mais consumida pelos chineses, está no centro de uma batalha entre o gigante asiático e a União Europeia, que é o seu maior fornecedor. E aí, quando essa notícia chegou, né, de que a China estava retalhando a União Europeia por conta de uma tarifação sobre carros elétricos, isso acabou gerando uma série de perspectivas, uma série de análises. A Letícia Guimarães, nossa especialista em proteínas animais, foi mais a fundo para entender se essa batalha entre os dois gigantes do setor, um dos maiores exportadores mundiais e o maior importador global, que é a China, se fazia sentido isso se mostrar como uma oportunidade para o Brasil. Até esse momento, essa batalha, de novo, entre os dois maiores do setor, não quer dizer efetivamente oportunidade de aumento das vendas brasileiras. Isso por quê? O que a China importa da União Europeia são os chamados miúdos vermelhos. E o Brasil não tem tradição na exportação desse produto e nem muitas habilitações para mandar essa parte, né, dos animais para os chineses. E diante disso, é preciso então aprofundar um pouco mais, entender como isso vai se desdobrar. A análise completa da Letícia está disponível para você em manchete aqui no Notícias Agrícolas, uma matéria que saiu ontem, e olha só o que informa a Letícia Guimarães. Segundo uma fonte do setor suinícola brasileiro, que preferiu não se identificar, o caso vai além da carne suína propriamente dita, da qual, segundo a ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, o Brasil é o quarto maior produtor e exportador mundial. O que os chineses mais importam da União Europeia são os chamados miúdos internos ou os miúdos vermelhos. Para este tipo de produto, Wagner Inagisawa, analista de proteína animal do Rabobank, explica que o Brasil tem 16 plantas frigoríficas habilitadas a exportar e que o ano passado embarcaram cerca de 120 mil toneladas. Já essa fonte, que preferiu o anonimato, aponta que o Brasil não tem autorização sanitária para exportar miúdos vermelhos para a China. De toda forma, ela explica ainda que o Brasil não pode exportar miúdos internos para os chineses, mas se o gigante asiático entender que faz sentido abrir habilitações no Brasil para isso, sim, podemos virar uma grande fonte exportadora, uma grande fonte de origem deste produto para os chineses. Ainda segundo esta fonte ligada ao setor, hoje não há acordo sanitário para miúdos vermelhos, mas está na pauta das negociações. Os Estados Unidos têm habilitação, mas existe a questão da competitividade. O Brasil
paga 12% de tarifa sobre a nota pela carne suína que desembarca na China e os Estados Unidos têm uma tarifa de 25%. Aqui, percebam a nossa competitividade, né? Então, isso é muito importante quando a gente trata do agronegócio brasileiro, só fazer esse parênteses, porque assim, né, quando as críticas ao setor elas chegam, nós exportamos o que há de melhor, né, para os grandes compradores mundo afora e fica para o Brasil o resto do resto para a população brasileira. Senhoras e senhores, a carne suína nas gôndolas dos supermercados do Brasil é uma das mais baratas do mundo e nós continuamos a ser um dos maiores exportadores mundiais. Isso vale para carne de frango, isso vale para carne bovina. Eu não estou falando sobre o preço da carne bovina, estou falando do preço da carne bovina no Brasil em relação ao que se pratica em outros países, tá? Então a nossa competitividade ela é fortíssima. Bom, na sequência, o preço da carne suína norte-americana é pouco competitivo em relação ao Brasil. Nesse sentido, e segundo pôde apurar a Letícia, quem está com a caneta na mão e pode ou não decidir por habilitar plantas frigoríficas de outros players fora da União Europeia para comprar os miúdos vermelhos de suínos, e também de acordo com um comunicado oficial da BPA, abre aspas, o Brasil acompanha com atenção a situação ocorrida entre autoridades chinesas e os exportadores de carne suína europeus. Com o player do setor e parceiro das nações em questão, o Brasil espera que seja construída uma solução equilibrada para ambas as partes. Entretanto, o analista do Rabobank destaca que inicialmente os impactos para o Brasil podem não ser tão positivos. Para concluir, ele diz, na verdade, a gente separa essa suspensão em duas frentes, uma para a carne suína e a outra pela parte dos miúdos vermelhos. No caso da carne suína, haveriam outros mercados para absorver a sobreoferta gerada na União Europeia. Se não mandar para os chineses, vai mandar para quem? Então o México poderia absorver isso em parte, mas isso leva algum tempo. O México é um grande importador de proteína suína e praticamente dependente dos Estados Unidos. Mas, pensando neste cenário de sobreoferta de carne suína e preços em queda, outros mercados importantes podem passar a olhar para a União Europeia em detrimento do Brasil. Agora, isso é trabalho de marketing, isso é trabalho de aumentar o market share da carne suína brasileira em outros países, incluindo, como disse essa fonte que preferiu o anonimato, esta abertura para os miúdos vermelhos, já que a China, maior importador mundial de alimentos, pode trazer esse mercado também para o Brasil, quem sabe. Por enquanto, um sinal de alerta, já pode virar oportunidade. 8 horas e 36 minutos pelo horário oficial de Brasília. Continuem mandando as suas perguntas, os seus posicionamentos, de onde estão falando. A gente tem aqui, por exemplo, o senhor Newton Della Villa, que fala conosco de Sinop, Mato Grosso, onde está a maior usina de etanol de milho do mundo. Olha aí, o Brasil que produz coisa boa. Temos também o nosso amigo Francisco Garcia, de Gainesville, na Flórida, nos acompanhando direto dos Estados Unidos. Obrigada pela sua audiência, viu, Francisco? Bom dia também para Viviane Crestani. Bom dia, Carlinha. Cenário preocupante diante da crise pelo setor agropecuário, que o setor agropecuário vem passando. É isso mesmo, Viviane, não é fácil, mas a resiliência do produtor brasileiro vai fazer o setor virar esse jogo, tenho certeza. Bom dia também para o Jonathan Freitas, para o Valdinei José de Souza, de Ourinhos, São Paulo. Meu amigo Márcio Eno diz assim, ó, seca braba, moinhos atentos. O Márcio fala conosco de Nova Santa Bárbara, no Paraná. Por lá tá difícil mesmo de chover, né? Chove no Rio Grande do Sul, chove em Santa Catarina, mas o Paraná tá sofrendo com seca. Inclusive, a gente vai acompanhar, melhor dizendo, alguns relatos que continuam chegando ao Notícias Agrícolas dessas adversidades climáticas que a gente está registrando na região sul do Brasil. Acompanhe. Bicho feio hoje, é chuva, é chuva, é chuva, meu pai do céu.
bonito, gente. Olha isso aqui. Olha a quantia de pedra aqui, ó, em 15 de novembro, ó. Meu Deus do céu, que beijo de areia. Olha aí, ó. Quantidade de pedra no chão aqui, ó. Simulando aqui, ó. Nossa Senhora. Não deixem de mandar os seus relatos, tá? É muito importante que a gente possa ampliar o alcance da sua informação e mais pessoas entenderem quais são as realidades no interior do Brasil, no Brasil que produz. 8 horas e 41 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nas últimas semanas, o mercado de arroz tem dado um baile na gente, né? As notícias mudam muito rapidamente. Toda a condição ali daquele desastroso leilão do governo bagunçou ainda mais um mercado que já estava muito caótico, e esse é o assunto que nós vamos tratar no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. E quem nos faz companhia nessa quarta-feira é o analista das safras e mercado, Evandro Oliveira, especialista no mercado de arroz. Evandro, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo. Bom ter você de volta conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Uma satisfação estar participando novamente. Obrigada, a satisfação é nossa em recebê-lo. Evandro, como é que foram os últimos dias para esse mercado que já estava cheio de informações, as notícias mudando com a velocidade de um raio e os preços naturalmente sentindo? Tivemos mudanças muito intensas nesses últimos dias? Então, Carla, na sequência dos acontecimentos políticos que nós tivemos nas últimas semanas, o mercado ele deu uma sentida assim, né? Nós tivemos uma pressão negativa, os preços recuaram meio que de uma forma geral, né? Em praticamente todo o país, não somente aqui no sul. Então, por exemplo, Tocantins, o terceiro maior estado produtor, também os preços sentiram bastante. Indicações que anteriormente estavam na casa dos R$ 140 por saca, hoje um produto mais comercial, né? A gente tem que enfatizar isso, no Tocantins, com uma boa oferta de produto mais comercial, nesse momento cotado até R$ 125 por saca. O Maranhão, por exemplo, R$ 115 por saca, 120. Então, diversos estados sentiram, né? O Mato Grosso também no mesmo patamar.
E isso é um reflexo daquela incerteza toda, né, que acabou resultando em um mercado com vendedores mais ativos e temendo novas quedas, né? Então o mercado sentiu, sim. E nesse momento, o Rio Grande do Sul, na última semana, pelo menos, de certa forma lateralizado, fronteira oeste na faixa de 110, 115 no máximo. Litoral norte, que temos o arroz mais nobre, né? Aquele arroz acima de 62% de grãos inteiros. Ali na faixa de 120, talvez 125 ainda saia algum negócio. Então, o mercado com preços fracos ainda, né? E aguardando novos desdobramentos, ainda praticamente todos os dias temos alguma informação nova sobre a questão dos leilões, né? Com demissões de figuras-chave do governo ainda sendo emitidas, né? E algumas informações que vêm chegando até com a possibilidade do governo até desistir do leilão, né? Então a gente ainda tem muita incerteza pela frente. Evandro, quando a gente fala em preços fracos, esses preços estão refletindo aquelas últimas informações que vieram pela Conab, depois analisadas pelo CPEA, de que o Brasil tem volumes consideráveis de arroz e volumes que, né, justificaram mais uma vez a nenhuma necessidade que poderia aparecer de leilões ou qualquer risco de desabastecimento, é o mercado se ajustando agora a um volume de oferta que já havia sido previamente esperado? Eu acho que é uma conjunção de fatores, na verdade, né? Juntamente com todos esses debates que tivemos, junto com a safra estabelecida, né? Aqui no Rio Grande do Sul, na faixa de 7,1 milhões de toneladas, né? O IRGA trouxe números um pouco acima de 7,1, o nosso número é um pouco abaixo de 7,1, mas em torno de 7,1 milhões de toneladas. Então, confirmando a safra parecida com a da temporada anterior. Junto com isso, nós temos o bom volume de importações também. Por exemplo, agora, para o próximo mês, na primeira semana de julho, na verdade, são previstas importações da casa de 72 mil toneladas com origem da Tailândia, né? Importações feitas pelo setor privado, negócios já efetuados em meses anteriores. Então, temos esse bom volume de importações. Nós temos que lembrar que durante esses praticamente 7 meses do ano, apenas em abril nós tivemos superávit. Os outros meses todos foram de déficit, né, de compras externas maiores que os nossos embarques. Então, temos essa pressão de oferta também por conta das importações e um mercado extremamente arrastado, pouca coisa acontecendo, dificuldade no escoamento, não somente por conta dos acontecimentos no Rio Grande do Sul, mas também pela disparada dos preços dos fretes. Então, negócios muito arrastados, uma demanda ainda retraída, né? Depois de toda aquela correria aos supermercados e tudo mais, agora, nesse momento, a gente vê um consumo enfraquecido, com um mercado aí apostando numa melhor demanda nesse mês de julho, né? A mesma coisa que os agentes do mercado de feijão, né? Então, a demanda vem bem retraída para esses dois produtos e os vendedores apostam em uma melhor demanda agora na virada do mês, novas reposições para o mês de julho. Então, quem sabe o mercado venha a dar uma certa movimentada no próximo mês. Era isso que eu queria entender, se a gente tinha uma certa paralisação dos negócios. A gente tem um comentário aqui do pessoal da Comercial 4 Nutritec, diz assim: Evandro, mercado de arroz e farelo de arroz no Rio Grande do Sul, todo parado, engenhos não produzindo. Então, o mercado ainda está tentando entender em que cenário vai voltar a funcionar? Com certeza, né? Porque até então o governo anunciou uma trégua, né? Assim por se dizer, de aproximadamente 10 dias para novas discussões. Então, o que a gente tem visto de comentários é que eles querem ver como que o mercado vai se comportar, né, no curto prazo, nas próximas semanas, se somente com a retirada da TEC seria suficiente para que o mercado se ajustasse, né? Talvez
trouxesse um alívio nas gôndolas, o que de fato vem acontecendo. Por exemplo, o fardo de 30 quilos do beneficiado também teve uma forte queda, né? Chegou a ser cotado a 170, R$ 175 no Rio Grande do Sul, e nesse momento o fardo é cotado a 150, 155. Nas prateleiras dos supermercados, nós ainda encontramos promoções, né, abaixo de R$ 30 o pacote de 5 quilos. Então, o mercado está ajustado, na espera, né, de novos desdobramentos, e ao que tudo indica, não vai ser necessária essa medida de importações, né, mas ainda é cedo para afirmarmos que o governo vai desistir, porque o governo prometeu aquele produto a R$ 4 o quilo, né, e R$ 20 o pacote de 5 quilos, e a gente ainda não sabe se o governo vai desistir dessa medida, né, ou vai adotar outra medida, mas temos muitas informações ainda no mercado e esse clima de incerteza permanece, né, aqueles pequenos e médios compradores, né, pequenas e médias empresas, ainda têm aquela expectativa de que possa ocorrer e ter a chegada de produto subsidiado, né, o que resultaria nesse corte de custos de pequenas e médias empresas. Então, ainda temos uma certa expectativa, um cenário de espera e negócios bastante arrastados. Evandro, essa promessa do governo, esse produto a R$ 4, é algo bastante sério, e voltar atrás dessa decisão pode impactar diretamente a popularidade, né, do governo federal, o que pode fazer com que talvez essa trégua proposta pelo governo, ela em algum momento tenha de ser rompida para que a promessa seja cumprida, ou o não cumprimento da promessa também vai ter um custo, né? É o que a gente fala, né? O mercado de arroz, infelizmente, né, ele é muito sensível a essa questão política, porque a gente sempre fala, o arroz ele é responsável por atender uma camada mais vulnerável da população. Então, o governo, sabendo disso, após ter feito essa promessa, né, ele vai tentar alguma forma de cumprir. Só que o tempo está ficando curto, né? Tá ficando cada vez mais difícil de cumprir essa promessa, porque outras informações que vêm chegando é de que, por exemplo, a Índia se mostra cada vez mais distante de reabrir suas exportações. Agora, uma informação que chega recentemente, né, que nós tivemos de alguns agentes ligados à cadeia produtiva da Índia, é que o governo talvez volte a conversar sobre essa questão lá no meio do ano de 2025. Então, isso gera mais apreensão no mercado, né? Então, reacende aquela discussão sobre insegurança alimentar, toda aquela pressão política sobre o governo indiano, e a gente sabe que o reflexo disso vai ser diretamente nas cotações internacionais. Vai pressionar players como a Tailândia, o Vietnã, que seriam justamente as fontes disponíveis para o governo brasileiro conseguir ter algum produto, né, para cumprir essa medida desses leilões e tudo mais. Então, vai ficando cada vez mais difícil a operacionalidade dessa medida. Dificuldade essa que o mercado já apontava desde o início das discussões, e conforme o tempo vai passando, essa operacionalidade, né, essa medida vai ficando cada vez mais difícil, e o governo tem que ter noção disso, né, porque vai ficando cada vez mais caro cumprir essa promessa do arroz a R$ 4 o quilo. Sem dúvida. Evandro, quando a gente olha para o mercado global, né, nas últimas vezes em que conversamos, você pontuava também essa situação. Os preços do arroz estavam em patamares elevados no mundo todo, inclusive nesses players que você acabou de citar. Como é que essa situação está acontecendo agora? Como é que o caminhar do mercado global de arroz está se dando diante dos seus fundamentos, diante das necessidades de informação que ele tem? Como é que atual momento é esse para o mercado mundial de arroz? O momento para o mercado mundial é de uma demanda maior do que a oferta, né? Porque o clima foi bastante complicado para a cadeia produtiva do arroz em todo o mundo, não somente aqui na região arrozeira do Mercosul.
também tivemos muita dificuldade no Sudeste Asiático, né? Maior região produtora do mundo. Então, a China sofreu com o clima, a Índia sofreu com o clima, e agora, mais recentemente, a gente começa a notar medidas desses países na tentativa de tentar aproveitar esse momento para ampliar a produção. Por exemplo, na Tailândia, o governo vem fornecendo auxílio aos produtores para a aquisição de fertilizantes, né, de insumos importantes para a cultura do arroz, numa tentativa de ampliar a produção tailandesa, né, que os agentes lá da Tailândia apostam em uma produção até superior a 8 milhões de toneladas, né? Então, os governos vêm atuando nesse sentido no continente asiático, de aproveitar esse momento para ampliar a produção e tentar suprir essa demanda, porque temos uma demanda crescente e uma oferta mais restrita, né, por conta desses acontecimentos climáticos, de contratempos climáticos que afetaram a produção nessa principal região produtora, né? Então, talvez deveremos ver algo nesse sentido, né? Os países, ali, os principais exportadores, pelo menos, tentando, de alguma forma, reduzir custos e ampliar a produção para atender essa demanda crescente em um momento onde o maior exportador global deve permanecer fora das exportações, né? Então, Tailândia deve ser beneficiado por essa medida, né? Tailândia, que há um bom tempo vem sendo a maior exportadora, né, com a Índia fora do mercado, e o Vietnã também, outro país que tem os seus preços pressionados, e ambos os países, né, com cotações perto ou até acima dos US$ 600 por tonelada, ao que tudo indica, devendo se encaminhar até os US$ 700 por tonelada, durante a entre safra, né, com toda essa demanda e grandes players fora do mercado. Então, esse é o cenário, né? E agora, em setembro, meados de setembro e outubro, a gente tem que lembrar que temos os Estados Unidos entrando no mercado com uma produção abundante e preços muito mais atrativos do que os nossos. Então, temos esse outro elemento, né? Nossa janela de exportação vai ficando cada vez mais curta e nós não exportamos praticamente nada nessa temporada, demanda interna e demanda externa fraca também. Agora, nesse mês de junho, que tivemos o fechamento de alguns contratos de exportação de casca e arroz branco, por exemplo. Então, são elementos que vão surgindo e vai mostrando que o mercado internacional tem uma demanda crescente e alguns países vêm aproveitando esse momento para ampliar suas exportações. E Evandro, essa sua análise é, como sempre, muito completa. Ela vai desconstruindo algumas narrativas que foram ganhando força nessas últimas semanas, nesse último mês. Como nós comentamos, inclusive, sobre isso no início de junho, daquela manchete, né? Brasil tem arroz branco mais caro do mundo em maio, indicou a FAO. No entanto, quando a gente trocou essa informação, você me disse o seguinte: Carla, o que eles não mostram é que na prateleira o arroz brasileiro está entre os 20 mais baratos do mundo. Então, quer dizer, isso continua acontecendo e isso vai de encontro com o comentário que nós recebemos também do Luciano Porto. Ele diz assim, ó: bom dia, Carla e Agro. De Porto Alegre ele fala: Evandro, arroz tipo 1 de marcas tradicionais na capital gaúcha entre R$ 6 e R$ 7 o quilo. Valores absolutamente normais e sem especulação. ECL tem marcas entre 5 e 6 reais o quilo, ou seja, tudo aquilo que vocês, analistas de mercado e o setor arrozeiro, falou incansavelmente, deixou bastante claro, com números, com dados, de forma muito embasada, está se confirmando, veio se confirmando e acaba desconstruindo essas narrativas mais aterrorizantes, né? Com certeza, e muito importante esse assunto, muito importante o comentário também do nosso amigo, e a gente tem que deixar claro isso, né? O arroz é e sempre vai ser um dos produtos mais acessíveis da cesta básica. A gente tem que lembrar que se formos fazer o cálculo por porções, o arroz ele custa menos, em cerca de 50 centavos a porção, né? Um pacote de 5 quilos ele alimenta uma família durante um mês. E como a gente mesmo tem conversado, né, o arroz brasileiro ele segue entre os mais baratos do mundo, cerca de US$ 1,15 o quilo, né?
Então, muito mais barato que países da Ásia, por exemplo. Então, isso tem que ser levado em consideração. E se for contar por questão de porções, nenhum outro substituto tem preços acessíveis como o arroz. E isso tem que ser ampliamente mostrado, né, para que o consumidor entenda que, nesse momento, o arroz está a preço de arroz. Se nós quisermos um produto mais barato, mais acessível, nós devemos trabalhar, lutar, né, principalmente na questão dos custos de produção, que são extremamente elevados, né? Custos de produção de quase R$ 100 por saca, fora a questão dos tributos, né? Os tributos que encarecem o produto desde a semente até as prateleiras, né? Então, o produto que, por exemplo, sai da lavoura a R$ 2 o quilo, chega na prateleira a R$ 6 o quilo, como falou o nosso participante, né, ali no chat. Então, o que incide sobre esse produto para sair de R$ 2 da lavoura até R$ 6 na prateleira? São os tributos. Então, como foi feito na pandemia por alguns estados brasileiros, retirasse os tributos da cesta básica, né, de produtos como o arroz e o feijão, nós naturalmente teríamos uma queda significativa nos preços. Então, temos outras formas de baratear o custo do arroz, o preço nas prateleiras. Então, são medidas que vêm sendo debatidas e seria muito mais ético trabalhar nesse sentido, como toda a cadeia produtiva vem falando. Bom, a gente vai continuar acompanhando, Evandro. Para finalizar a nossa conversa, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, e eu sei que você acompanha esse outro mercado também. Eu queria saber um pouquinho de ti, como é que tá o mercado de feijão, já que é o prato básico do brasileiro, né? Arroz e feijão, uma das dietas mais balanceadas do mundo. Eu queria saber um pouquinho de você para a gente finalizar a nossa conversa dessa quarta-feira. Que momento é esse para esse outro componente importante para as famílias brasileiras? Perfeito. O feijão ele vem também com uma demanda bastante retraída, né? Os compradores fizeram boas aquisições no início do mês de junho, né? Se abasteceram e a partir da segunda quinzena do mês o mercado deu uma travada. Nós tivemos o encerramento das colheitas da segunda safra, né? Aqui principalmente no sul do país, Paraná, maior estado produtor, encerrou as colheitas. Então, agora, nesse momento, a gente já não tem mais aquela pressão de oferta, né, em virtude do ingresso das colheitas. Então, a tendência agora vem sendo de preços firmes, né? O vendedor vem controlando o lado da oferta, sabendo dessa situação da demanda, né? Porque o mercado de feijão ele é extremamente atrelado ao consumo, né? Então, conforme o varejo não vem sinalizando saídas, né, giro nas gôndolas, os empacotadores eles se retraem e, sabendo disso, os vendedores reduzem a oferta, né, na tentativa de segurar os preços. Então, os vendedores vêm apostando numa melhor demanda agora na virada do mês, um retorno dos empacotadores que visam, né, as reposições para o mês de julho. Então, o mercado segue na expectativa de um retorno dos compradores. Por enquanto, preços de certa forma, estabilizados, né? Tanto feijão carioca quanto feijão preto estabilizados na faixa de R$ 300, né? Isso falando na zona atacadista de São Paulo, né? A famosa bolsinha, zona cerealista. Nas regiões produtoras, temos indicações entre 240 R$ 260 a saca de 60 quilos, tanto do feijão carioca quanto do feijão preto. Então, o mercado também, né, bastante lento, pouca coisa acontecendo e com os produtores aí aguardando um retorno dos compradores, uma melhor demanda nessa virada de mês. Evandro, sempre muito bom ter você conosco no Bom Dia Agronegócio, análises muito completas. Essa análise do mercado de arroz é para, né, trazer mais uma carimbada ali no atual momento de que nenhuma necessidade se mostrou presente para esses leilões e nenhum risco de abastecimento nem rondou a população brasileira. Então, muito obrigada mais uma vez. Sempre informações assertivas e, né, bem apuradas. Muito obrigada, viu, meu amigo? Sempre bom ter você com a gente. Volte mais vezes.
Eu que agradeço pelo espaço, um forte abraço a todos, um excelente programa e até a próxima. Obrigada, Evandro. Até a próxima. Boa semana para você. Bom, nós seguimos aqui com o nosso Bom Dia Agronegócio, depois dessa análise completíssima do Evandro, então temos esse momento preços enfraquecidos para o arroz, porque a oferta, senhoras e senhores, ela está aí, está presente. A Cirlei também trouxe um comentário aqui sobre os preços em Minas Gerais, apontando que em Uberlândia, no Triângulo, também os preços estão na faixa de R$ 6 o quilo do arroz branco, longo, fino, tudo dentro da normalidade, sem especulação, sem desespero. A demanda deu uma baixadinha, pode ser que ela melhore aí nos próximos meses, principalmente por parte da indústria. Vejamos como as coisas vão correr. São 9h04 pelo horário oficial de Brasília. Temos ainda algumas notícias para dividir com vocês. A primeira delas, ou mais uma delas, né, é a colheita do café em andamento. Ontem falamos sobre isso e o CPEA trouxe a sua análise também sobre esses trabalhos de campo nos campos cafeiros do Brasil, apontando que a colheita de café da safra 2024-25 tem de fato avançado de forma mais rápida do que na temporada anterior. Ontem nós destacamos isso. No entanto, conforme os pesquisadores do CPEA, o rendimento das lavouras está aquém do esperado para uma safra de bienalidade positiva. Segundo agentes consultados pelo CPEA, os grãos que vêm chegando para classificação e prova estão com um baixo percentual de peneiras, entre 17 e 18. Esse fator pode atrapalhar o cumprimento dos contratos já fixados, tendo em vista que limita a formação de lotes. Ainda assim, conforme pesquisadores do CPEA, além de o andamento da colheita ser considerado satisfatório, o clima seco segue ajudando com os trabalhos nos talhões e nos terreiros. O baixo índice de umidade deve acelerar a secagem dos cafés sem necessidade de uso de secadores, o que por sua vez poderia contribuir para uma melhor bebida. Então, claro, pode tirar um pouquinho, pode trazer um pequeno desconto ao cafeicultor, mas o cafeicultor muito atento ao movimento das cotações, tanto nas bolsas internacionais, né, todas elas subindo, tanto para o Arábica quanto para o Robusta, e o dólar que continua subindo, negócios começando nesta quarta-feira. Ontem o dólar fechou a 5,45, hoje já testa os R$ 5,47, com uma alta de 0,3%. Primeiros negócios desta quarta-feira com o dólar frente ao real. Bom, esta movimentação do dólar, ela impacta também na nossa próxima notícia, que são as altas da soja sendo registradas na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira. Essa é uma semana muito volátil para os futuros dos grãos negociados em Chicago. Isso não vale só para a soja, mas isso vale para milho, para trigo, também vale para o algodão, porque na sexta-feira, dia 28 de junho, o mercado vai receber 2 novos relatórios do USDA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O primeiro deles é o de estoques trimestrais na posição em 1º de junho. Então, como estavam os estoques de soja, milho, trigo em 1º de junho, no início deste mês, nos Estados Unidos. As estimativas para esses estoques, para a soja, variam entre 23,4 e 27,6 milhões de toneladas, com uma média das expectativas em 26,2 milhões de toneladas. Se olharmos para junho de 2023, que é a comparação mais lógica possível para o mercado, né, numa comparação anual, comparar junho com junho, nós estamos falando de um aumento de 5 milhões de toneladas, caso esse número seja confirmado. Em junho de 23, os estoques trimestrais norte-americanos de soja eram de 21,7 milhões de toneladas. Para o milho também se espera um aumento ainda mais intenso, de 19 milhões de toneladas. As expectativas variam entre 118 e 127,3 milhões de toneladas, média de 123,8, e o número de junho de 23, 104,2. Lembrando que a safra de grãos norte-americana 23-24 foi uma safra quebrada, né? Teve ali as adversidades climáticas sentidas e não se alcançou o potencial nem para soja nem para milho, que inicialmente foi estimado. Quando olhamos para trigo, média esperada 18,6, num intervalo de expectativas de 17 milhões e meio a 19,2 milhões de toneladas. Ainda assim, temos também um aumento em relação a junho, já que no mesmo período do ano passado, os estoques norte-americanos eram de 15 milhões e meio de toneladas. Então, estoques trimestrais. O dado mais importante, segundo os analistas, serão os dados de área. Em março, o USDA trouxe suas primeiras projeções oficiais de área de plantio para a safra 24-25, e esses números são corrigidos todo junho.
Para esse ano não vai ser diferente. Neste levantamento de junho, já há uma visita dos técnicos do USDA aos campos norte-americanos para tentar fazer um levantamento mais próximo da realidade. Para a área de soja, o que foi estimado em março, 86,5 milhões de acres. Quando a gente vê a média esperada das expectativas, 86,7. Então, pode ter um leve aumento. O intervalo das expectativas, de 85,5 a 87,5 milhões de acres. Eu vou depois trazer todas essas expectativas convertidas já para as nossas unidades de medida, no Notícias Agrícolas, mas para vocês terem uma base de comparação. Então, há uma expectativa de um aumento na área de soja, um leve aumento também no milho, de 90,03 milhões de acres para 90,35. Então, também podemos ter aí um aumento de cerca de 300 mil hectares acres cultivados com milho. E para trigo, se espera uma pequena alta também em relação ao número de março, de 47,4 para 47,7 milhões de acres. Então, todas as áreas deverão ser revisadas para cima. Uma parte do mercado traz expectativas de que a área de milho pode sim vir maior em detrimento da soja. Então, há uma parcela do mercado que acredita que possa haver uma pequena redução na área de soja. Vejamos como o mercado vai reagir a isso. Os números chegam na quinta-feira, dia 28. Bom, até que esses números cheguem, e desde a segunda-feira, o que é possível perceber? Que o mercado da soja enfrenta o mercado de grãos de uma forma geral, enfrenta uma semana bastante volátil e com seus fundamentos divididos. Eu separei a análise de Eduardo Vanin para nós entendermos essa movimentação de hoje dos preços com alta de 11 pontos para o contrato julho, por exemplo, levando o contrato de volta aos 11 dólares e 74 cents por bushel, e de apenas 3 pontos para o contrato novembro, este já a referência para a safra americana 24-25, sendo cotado a 11 dólares e 14. O spread entre os dois vencimentos é muito alto, 60 centavos nesse momento. Por quê? Olhando para frente, o mercado futuro já espera uma safra recorde nos Estados Unidos, uma safra pelo menos cheia, uma safra regular sem quebras expressivas. Neste presente momento, as sinalizações climáticas não trazem qualquer ameaça muito agressiva que pudesse provocar uma quebra na safra dos Estados Unidos, diminuindo a oferta vinda de lá. Por isso, essa diferença de 11,74 no spot para 11,14 no novembro, este contrato de referência para a safra dos Estados Unidos, e essa diferença nas altas. O julho sobe 11, o novembro sobe 3. Veja só o que diz Eduardo Vanin. Os fundamentos continuam divididos, trazendo volatilidade para a soja em Chicago. De curto prazo, vemos mais quedas nas condições das lavouras e prováveis reduções na área plantada e colhida, rentabilidade baixa e inundações no estado de Iowa, que é o segundo maior produtor de soja dos Estados Unidos, ficando atrás apenas de Illinois. A consultoria T-Storm falou em 5% da área afetada pela chuvarada no final de semana. Neste último final de semana. Na segunda-feira eu falei sobre essa chuvarada, algumas áreas ali importantes de produção do Corn Belt sofreram com cheias, e isso trouxe inclusive uma movimentação de alta para as cotações na segunda-feira. Mesmo assim, no médio prazo, a falta de demanda na exportação e o grande estoque de passagem continuam pesando. O programa da soja até o dia 24 desse mês chegou a 72 milhões de toneladas, 600 mil acima da temporada passada. Então, é olhar esse comportamento da demanda. As vendas para exportação da soja 24-25 dos Estados Unidos estão lentas, o programa é um dos mais lentos dos últimos 20 anos e esse é mais um fator de pressão sobre as cotações. Então, sobem os vencimentos mais curtos, sobem de forma mais contida ou recuam os vencimentos mais longos diante dessa perspectiva de uma melhor oferta vinda dos Estados Unidos. 9 horas e 12 minutos pelo horário oficial de Brasília. Quero agradecer aqui ainda as mensagens que continuamos a receber. O Nierley, meio de ano e o consumo de silagem está maior do que no mesmo período do ano passado aqui no Piauí. Aliás, Nierley, o consumo interno de milho no Brasil, ele deve registrar recorde esse ano, segundo as informações da Brandalize Consulting, o que inclusive vai ajudar a equilibrar o mercado, já que as nossas exportações deverão ser bastante fracas. Ontem o Vlamir falou durante o programa Tempo e Dinheiro que o Brasil
se ele continuar nesse ritmo lento das nossas exportações de milho, pode não alcançar 30 milhões de toneladas, algo que pode ser sentido pelo mercado, o que vai equilibrar esses preços e pode eventualmente trazer um certo fôlego às cotações do milho. O entendimento de que a nossa segunda safra vai ser uma safra menor, que a nossa produção total, contabilizando safra, safrinha e terceira safra, ela vai ser de menos de 115 milhões de toneladas, o que também justifica uma diminuição das nossas exportações, já que para quem compra agora o nosso milho é caro e para quem vende é barato. As negociações no mercado de milho estão bem contidas nesse momento, em função desse cenário. Nos portos, os preços estão variando ali entre R$ 59 e R$ 60, R$ 60,50, né, base porto, o que não atrai os vendedores a avançarem com os seus negócios com o milho. Então, o mercado está sentindo bastante nesse momento. Bom dia também para o Leandro Denardim. Parabéns, Carla. Grande análise de Chicago. Obrigada. Tô só aqui sendo a mensageira dos analistas, viu, Leandro? Mas obrigada pelo seu comentário, pelo seu elogio. Bom dia também para Nayane Carvalho, e ela diz: bom dia, querida Letícia. Deixo um forte abraço direto de Brasília. Parabéns pelo trabalho, meninas. Sou fã. Olha aí que coisa boa, né? Eu e a Letícia, a gente faz uma dupla de sucesso aqui no Bom Dia Agronegócio. E ó, eu vou aproveitar esse gancho para já deixar registrado aqui que entre quinta e sexta-feira vocês verão a Letícia na frente das câmeras. É isso mesmo, quem vai apresentar o Bom Dia Agronegócio amanhã e depois é a Letícia Guimarães, que está sempre com vocês aqui na interatividade. Eu estarei no Global Agribusiness Forum fazendo a cobertura deste evento que começou como um fórum de agronegócio e hoje se tornou o maior festival de cultura agro do planeta, senhoras e senhores. É isso mesmo. Amanhã, discussões importantes vão acontecer ali, lideranças do agronegócio, do cenário econômico, do cenário político estarão reunidos em São Paulo, aqui na capital do estado paulista, e eu estarei lá então para fazer a cobertura deste evento na quinta e na sexta-feira. E claro que eu vou trazendo informações para vocês aqui no Bom Dia Agronegócio, direto lá do GAF, do Global Agribusiness Forum, e a Letícia vai estar aqui então informando vocês na nossa abertura de mercado, certo? Então, já se adiantem, já vão ali trazendo os seus comentários para ela e não se esqueçam, hein? Agora, essa ferramenta a mais que vocês podem usar aqui na nossa interatividade, que é o Superchat. Use-o para ter a sua pergunta ali destacada, para me chamar um pouco mais de atenção e eu poder discorrer um pouco mais sobre o assunto, tá? Então, é importante que você participe. Então, senhoras e senhores, amanhã tem Bom Dia Agronegócio, sexta-feira tem Bom Dia Agronegócio, mas com Letícia Guimarães e Carla Mendes trazendo informações direto do Global Agribusiness Forum para vocês. Quero agradecer de novo a todas as mensagens, todos os posicionamentos e relatos. É importante a sua participação, é fundamental para construir o Bom Dia Agronegócio. E amanhã estamos de volta, combinado? Uma ótima quarta-feira para você, bons negócios, até mais.